Uau, dizer que eu sou honesto foi realmente a melhor coisa que me podiam dizer aqui. Olá, boa tarde a todos. Eu venho aqui apresentar o Chuta Aí. Antes de mais, quem é que aqui já ouviu falar do Chuta Aí? E ouviram todos antes, não foi só olhar ali para a mesa, pois não? Ok. Então, algumas coisas sobre mim. Não é a primeira vez que eu estou aqui no Cloud Summit. Sim, é a mesma pessoa, ok? Também estava a pensar naquilo que a doutora Ana tinha falado. E quero que olhem para esta agenda, isto é o que eu vou falar hoje, mas quero que pensem nisto de uma forma humana. Primeiro, porque nós, apesar de irmos falar sobre AI, todos nós começamos com uma ideia na nossa cabeça. E tal e qual como estavam a falar sobre os matraquilhos, temos de começar sempre com a parte humana. Qual é que é a visão? A visão que nós temos para qualquer que seja a concepção de uma ideia. Então, criar uma experiência. Eu quero que imaginem quando estão a ver um jogo de futebol. Na verdade, estão a existir três experiências a acontecer. Está a existir a experiência dos jogadores, aqueles que estão a jogar, que estão a vivenciar o jogo. Tem os espectadores no estádio, que têm a sua própria experiência. Toda a gente deve concordar que ver um jogo no estádio não é a mesma coisa que estar a ver um jogo em casa. E exatamente por isso, ter um jogo em casa é uma experiência totalmente diferente porque estamos a receber outro tipo de inputs tecnológicos. E é mais assim que nós queríamos ver isto para um jogo de matraquilhos, onde tínhamos dois tipos de experiência. Tínhamos as pessoas que estavam a jogar os matraquilhos, tínhamos as pessoas que estão a ver os matraquilhos ali ao vivo, mas e então a terceira experiência. Como é que as pessoas que não estão ao pé da mesa ou que querem ter outro tipo de vivência podem apreciar esta experiência? E estamos aqui a usar o contexto dos matraquilhos, mas isto pode-se aplicar a qualquer outra panóplia de ideias. E então, nós, em parceria com a Derdata, tomámos como a nossa missão criar um sistema capaz de analisar e capturar inputs ao vivo daquilo que se está a passar numa mesa de matraquilhos e providenciar essa experiência a pessoas de todo o lado. E foi assim que começou. Uma mesa de matraquilhos, ali uma construção um bocadinho mais arcaica do que aquela que nós temos agora e tecnologia. Vendo uma vista de arquitetura, aquilo pode parecer fácil, mas a verdade é que já tem aqui algumas coisas em cima. E até mesmo para todas as pessoas que não têm conhecimento de todas estas estruturas, Kubernetes, aquelas coisas de Eleven Labs, Gemini, PubSubs, Firebase, eu quero que pensem nisto como humanos. Porque antes de irmos para a parte de inteligência artificial, podemos todos pensar nisto como humanos. Porque somos todos arquitetos, somos todos pessoas que desenvolvem ideias. E então, a maneira de pensarem nisto é, o que é que eu preciso? Tenho aqui uma mesa de matraquilhos. Vou construir equipas. Então, tenho câmara cru, preciso de alguém que esteja a filmar o jogo. E preciso de alguém que esteja a emitir o jogo. Tenho uma maneira de ver ângulos, de mandar coisas para um estúdio que vai ser trabalhado. Eu ainda não sei bem o que é esse estúdio, o que é que vão estar ali a fazer. Câmara cru só tem um objetivo. Tenho este jogo, é para filmar isto, é este o ângulo da mesa, é estas as coisas que eu tenho de me preocupar. Depois tenho um manager, uma pessoa que vai dizer, gosto desta filmagem, esta filmagem vai para ali, vou emiti-la ali, naquele canal. Olha, agora não vamos estar em direto, vamos mandar um vídeo para as pessoas ver, porque nós também precisamos de fazer testes e não vou ter ali pessoas constantemente a estar a jogar matraquilhos só para eu estar a fazer testes. Então tenho um manager que está a decidir que coisas é que eu vou emitir. Preciso de um mailman, preciso de um correio. E porquê? Porque tenho de saber que informações é que vou enviar. Quando há um golo, quem é que precisa de saber que houve um golo? Quando há uma posse de bola maior da equipa azul, quem é que precisa de saber que essa posse de bola existe? Também tenho um editor. Porquê? Porque se eu filmar todo o vídeo, há aqueles momentos pausados, troca de jogos, troca de equipas, mudança de nomes de jogadores. Alguém tem de saber quando é que esses momentos são para cortar, não são para ser emitidos, tal e qual como um canal de televisão. Nós não estamos a ver tudo constantemente em pleno fluxo. Nós estamos a ver coisas trabalhadas, coisas editadas. E a nossa principal estrela, eu preciso de um comentador, preciso que alguém diga o que é que se está a passar. Alguém que esteja a analisar as coisas. Mas não é só dizer, olha, houve um gol. Se nós estivéssemos a ver um jogo de futebol na televisão e tivéssemos só a ver um comentador, gol, 1-0.
se calhar a experiência não era tão boa quanto aquilo que nós desejaríamos. Broadcaster, porque não interessa ter um vídeo totalmente editado, uma pessoa a falar com o maior entusiasmo e a receber informações provenientes de vários sítios, se não tiver uma forma de eu poder ver esse jogo. Não faria sentido nenhum ter este trabalho todo se não houvesse um sítio onde eu pudesse consultar. E também, porque nós estamos a falar de informação, tem de ter um librarian, um sítio onde eu armazeno todo o tipo de informação. Informação que esteja a acontecer ao vivo, informação que pode ser necessária para efeitos históricos. E agora, tudo o que eu falei, apesar de ter passado por todos aqueles componentes da arquitetura, é puramente humano. Isto é uma visão que todos nós podemos ter. Todos nós podemos pensar nestas coisas. Porque, tal e qual como o Carlos Graça disse, todos nós podemos ser arquitetos. Tudo o que eu falei foram operações. A maneira como nós imaginamos isto, e até quando estava aqui a ver a pergunta que estava aqui a ver, duas pessoas imaginaram um POC a funcionar com níveis diferentes. Porquê? Porque dois arquitetos olharam para o mesmo problema de uma forma diferente. Então vamos falar um bocadinho agora da parte da AI, o comentador. Então, nós estamos a usar Eleven Labs para gerar o comentador e a primeira coisa que era preciso saber é, ok, vou dar informação ao comentador. Ele vai ler ideias que eu criei. Vai ler um conjunto de frases pré-planeadas. Não, vai gerar as suas próprias frases. Vai ter ideias mirabolantes, pode alucinar durante o jogo. Todo este tipo de coisas têm de ser pensadas. E nós podemos imaginar o que é que nós queremos para o efeito. Aqui a Eleven Labs dá-nos algumas possibilidades de estar a controlar os nossos comentadores. Isto devia ter aqui um áudio, não sei. Não querem ouvir o meu comentador? Bem-vindos ao Cloud Summit 2025. O meu nome é Ana Fernandes e faço parte da equipa de comentadores do Chuta Aí. O comentador gerado com base na informação da Ana Fernandes e eu é que lhe dei as instruções. Agora, tudo isto pode ser manipulado, alguém pode dizer mas a Ana Fernandes não fala assim, ela é um bocado mais energética, ou é um bocado mais lenta, ou é um bocado mais rápida. Mas eu posso controlar isso a meu belo prazer para a adaptação do que for preciso para o jogo. Exatamente por eu poder controlar como eu quero, eu tenho de dar um conjunto de instruções. Quantas frases é que a Ana vai pronunciar? Quantas palavras é que pode pronunciar? Com que frequência é que vai falar? Isto são coisas que nós, como seres humanos, não pensamos. Eu estou a andar em palco, eu não estou a pensar, o meu pé direito vai andar com uma distância de 5 metros para a frente e depois vou meter o pé esquerdo. Há coisas que nós, como humanos, eventualmente chegamos por experiência. Mas a inteligência artificial precisa de todas estas instruções. E às vezes aquilo que falta aos arquitetos é estar a pensar no conjunto de instruções adicionais que nós temos de dar à inteligência artificial. E é assim que eles ficam melhores. Como é que nós damos estas instruções ao comentador? Estamos a recorrer a AI Studio. Tem aqui um exemplo de algumas coisas. E, como podem ver, a prompt vai crescendo, as instruções vão melhorando. Porquê? Porque nós ouvimos testes e depois eu digo, eu não quero que tu digas isto, eu não quero que tu faças isto, eu não quero que tu faças referência a isto. Nós estávamos a usar o Elder Conduto como exemplo de comentador e, de repente, tinha a Ana Fernandes a dizer que o nome dela era Elder Conduto. Obviamente, não quero que tu que digas que podes mencionar que o teu nome é Elder Conduto, apesar de estás a basear isso. Experiência. E isto só, mais uma vez, só um arquiteto é que pode definir. As instruções que o arquiteto dá ao operário é que fazem toda a diferença. Finalmente, agora voltando ao contexto do Chuta Aí. O mailman pega na informação que viu do jogo, ou seja, houve um gol, há esta posse de bola, esta equipa está a ganhar, essa informação chega ao comentador, o comentador vê as instruções que recebeu e agora, com base na personalidade que lhe foi dada e também com base nas restrições e nos palpites que foram dados, vai gerar o seu comentário. Neste caso, nós temos uma stream que está sempre a correr, que é o efeito de estar a ser gerado ao vivo, e eu chamei a isso, o microfone está sempre ligado, até o comentador decidir falar. E é assim que nós tentamos providenciar uma experiência ao vivo. Agora,
eu tinha aqui uma demo de experiência ao vivo, mas a mesa está ali, se quiserem uma experiência ao vivo. Portanto, vou mostrar primeiro como é que funciona a Eleven Labs. A Eleven Labs, eu pedi a todos os comentadores que se voluntariaram, e digo mesmo voluntariaram, eu não ofereci a ninguém, e depois eu digo-lhes como podem gerar as suas informações e vou fazendo tweaks com base no gosto e naquilo que é necessário. Neste caso, tenho ali um conjunto de comentadores. Eu simplesmente vou escolher aquelas vozes. Estas vozes foram geradas com base em prompts que todos eles leram e depois adquiriram os seus maneirismos. E eu depois também tenho ali um conjunto de hipóteses que posso escolher. Peço desculpa por não escrever mais rápido. Olá a todos no Cloud Summit, é um prazer estar aqui. Muito rápido, não acham? Se calhar o António não fala assim. Mas vamos ver o que acontece se eu exagerar um bocado nisto. Olá a todos no Cloud Summit, é um prazer estar aqui. Agora parece muito robótico, não é? Olá a todos no Cloud Summit, é um prazer estar aqui. De repente, como eu baixei a Similarity, as palavras perdem-se, já não parece tanto o António. E tudo isto é um trabalho de tweaking. Olá a todos no Cloud Summit. É um prazer estar aqui. Isto é a Ana Fernandes brasileira. E então eu comecei a perceber, as prompts que me deram podem ter a ver com o input que eu estou a dar. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Está melhor. Então o que acontece? Eu podia pedir à Ana para gravar um prazer estar aqui, para tentar ser mais português. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Então, isto parece que é trial and error, trial and error, trial and error, mas também é com base nos inputs que recebemos dos áudios. E é óbvio que eu aqui estou a fazer aquilo que eu entendo ao meu belo prazer para tentar forçar estes modelos. Aqui tem uma experiência do front-end do Xutai. Isto é o que nós usamos. Nós temos uma aplicação que nós acedemos. Vamos criar um encontro. Eu aqui insiro informações, isto é o equivalente a vocês irem ali e dizerem que querem fazer um torneio e dizem, olha, eu vou jogar com esta pessoa, quero que a minha equipa se chame assim, e depois vamos começar o jogo. E aqui está a emissão final. Aqui podem ver algumas das informações, o jogo a decorrer, a mesa a ser filmada, e depois ouvem o comentador com base nas informações que vão aparecendo ali no canto superior. Aqui é o Ricardo Galo Gago na mesa da 1021. A bola vai rolar e as emoções explodirão entre azuis e vermelhos. O que acontece? O jogo está a decorrer, o comentador vai recebendo novos inputs e depois de receber esses novos inputs vai fazer novas informações. E entre vários momentos do jogo, entre aquilo que se está a suceder... Os azuis dominam a posse como um caracol na pista, mas os vermelhos já disparam à baliza. O ambiente está eletrizante. E reparem como agora já não estão a ouvir brasileiradas, já não estão a ouvir certos padrões robóticos, já houve algumas adaptações. Atenção, eu estou a dizer isto, não há nenhum problema em dizer brasileiradas, é só para dizer que não era esse o nosso intuito. Pronto, isto foi um snippet de uma experiência. É óbvio que isto é tudo um projeto em desenvolvimento e, mais uma vez, voltamos à parte do arquiteto. Ok, então o que é que nós podemos fazer agora? Que ideias novas é que podemos ter? E uma das coisas que pensámos foi o que é que nós vemos também num jogo ao vivo? Repetições, highlights, aqueles gols a repetirem-se, aquelas jogadas fantásticas. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos fazer highlights. Esquecendo a arquitetura agora, apesar de eu poder falar dela, eu preciso na mesma que o editor olhe para o jogo e agora, em vez de lhe dizer corta-me este jogo todo, não, este momento, eu quero que me cortes este momento para eu mostrar às pessoas. Ok, mas como é que ele sabe que é este momento? Agora ele pode saber isso com base na informação do jogo.
Com base na informação de jogo, ele sabe que é o momento. Para quem é que eu mando? Quem é que o vai ver? Tudo isto são perguntas que nós podemos fazer. E isto é uma maneira de eu dizer, eu quando digo, vou colocar numa memory stick, obviamente que podem dizer, vou colocar num bucket, vou colocar numa base de dados, mas isso são coisas mais técnicas que nós podemos operar. Mas como seres humanos arquitetos, nós podemos pensar disto de uma forma muito simples e depois descobrir o que é o memory stick. No fundo, isto é só uma mesa de matraquilhos, como estavam a dizer, não é propriamente o desafio mais emocionante, mas isto é uma forma de imaginarmos o que é que nós podemos fazer. E quando nós estamos a falar do futuro, da AI, nós todos temos ideias mirabolantes, tínhamos falado de algumas coisas sobre como é que podíamos envisionar o futuro, que previsões é que podíamos fazer, e a minha previsão, porque eu posso fazer porque eu não sou engenheiro, a minha previsão é o que a AI vem fazer é substituir a operação, substituir operários. Os arquitetos, as ideias começam em nós. E essas ideias não há nada que possa substituir. Porque, apesar do comentador poder gerar comentários, eu tive de lhe dar instruções, eu tive de dizer como é que ele se ia comportar e, arquitetos diferentes, os comentadores vão se comportar de formas diferentes. No fundo, este jogo é só o começo e a minha última reflexão é que pensem, continuem a ser curiosos, como a doutora Ana estava a falar, e pensem no futuro que querem construir, porque o primeiro passo é ter a ideia e depois a AI vem para vos ajudar a construir essa ideia. Uau! Muito bom! É isto que nós gostamos de ver. Espero que tenham gostado. É contigo, Filipe.